Rapaz, é o mínimo de fio aqui, sabe? Quero acabar com essa fiação. Se tiver condição, melhorar. Vai ser o mínimo de fio. Bem, hoje eu vou falar sobre o significado da expressão pecado é para a morte segundo a Bíblia. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui que eu baixei, né? Com relação à questão do pecado. Vou tomar um cafezinho. Ah, o Cyber Mundial está aqui à disposição, certo? 99209-2358. Mas para empresas e empresários que quiserem me ajudar, quero fazer minha mesa em L com mais equipamento. Uma TV, certo? Zelagem, um projetor, tudo. Bem, eu vou falar sobre o significado, né? O pecado é para a morte segundo a Bíblia. A expressão, entre aspas, pecado para a morte, aparece em 1 João 5,16, onde o apóstolo João afirma que existe um tipo de pecado que leva à morte, e pelo qual ele não diz que se deve orar. Embora a Bíblia não dê uma definição mecânica exata no mesmo versículo, teólogos e estudiosos apontam para três interpretações principais com base no contexto bíblico. A primeira, rejeição final ou apostasia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem faz isso? Desigrejadas e igrejadas, que se tornam hereges, falsos crentes, falsos cristãos, falsos cristãos, certo? Por aí afora. Bem, né? Rejeição final ou apostasia. É o que acontece na igreja séria. Entre parênteses, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou definir o que é isso aqui. O contexto de 1 João trata de falsos mestres que conheceram, né? Conheceram a verdade do Evangelho, conviveram com a comunidade cristã, mas depois viraram as costas, negando conscientemente a divindade e a obra de Jesus Cristo. Quando a pessoa recebe a bênção, a igreja faz isso. Quando não recebe, também faz isso. E a gente parece aqui a chamada apostasia. Abrir mão da fé e sair da igreja. Falou das ditas igrejas de Deus, que não tem nada de igreja de Deus no mundo. Só tem enganação. Vamos repetir a ovelha. Essa atitude é associada à blasfêmia contra o Espírito Santo, é diferente, mencionada por Jesus em Mateus 12, 31 a 32, que é o endurecimento, coração duro de pedra, do coração, e a recusa voluntária e irrevogável arrependimento oferecido por Deus. Se arrependa, não vai me arrepender não. Vou minha vida para ter dinheiro, eu vou ter uma sessão melhor, ensinando na igreja, ensinando pastor. Quando dessas, acho que isso é mais que pastor, né? Você sai da igreja, sempre de igreja, não sabe nada. Como a pessoa se fecha de forma permanente para a ação do Espírito Santo, ela mesma rejeita o único meio de perdão. Ela aqui se dirigindo a uma mulher. Ela, pessoa. Certo? Ele e ela. Tornando a intercessão inútil, entendeu? A pessoa se fecha de forma permanente, né? Até ali vai dizer, não. Você não se arrepende permanente, não. Você se arrepende, você vai para o inferno. Ó, como a pessoa se fecha de forma permanente para a ação do Espírito Santo, ela mesma rejeita o único meio de perdão. Está rejeitando Jesus, tornando a intercessão inútil. Por causa dessa uma pessoa dessa, que rejeita Jesus na cruz. Morre negando Jesus, muitos morrem assim, no leito de morte. 2. A disciplina severa com a morte física. Outra corrente de interpretação sugere que João se refere a um cristão que cometeu um pecado tão grave e persistente que Deus decide interromper sua vida física como medida disciplinar extrema. Você é uma cristã também, não? Mulher também é herege, não é só homem não. Aí aqui, ó. Um exemplo no Novo Testamento encontrado em 1 Coríntios 11:30, em que Paulo diz que muitos crentes estavam fracos, doentes e até dormiam. Em parênteses, morriam prematuramente por participarem da ceia do Senhor de maneira indigna e sem julgamento próprio. Nessa visão, a morte é física e não significa a perda da salvação eterna da alma, mas sim um juízo temporal, corretivo ou restritivo de Deus sobre a conduta escandalosa de um filho na fé. Você é uma filha na fé também. 3. A condição geral de vida no pecado sem arrependimento, que é hoje em dia muito, se expandir cada vez mais. Há também a visão de que João contrasta o crente, a crente, né, que escorrega e comete uma falha, pecado que não é para a morte, pois há arrependimento e restauração. Um incrédulo, o falso crente, o incrédulo, a falsa crente, né? Que faz do pecado seu estilo de vida, contínuo e deliberado. Gente que é assim. Mulher profana, homem profano.
Entre parênteses, aliás, o, entre aspas, né, pecado que leva à morte seria o estado de rebeldia estacionária contra Deus, onde o indivíduo, ou a indivídua, né, não se importa com a correção divina e caminha inexoravelmente para a morte espiritual definitiva. Sendo que assim, é só assim morrer assim. Aí Satanás leva, certo? Simplesmente isso. Eu vou falar, aqui tem falando aqui, ó. Bíblia.com.br, o que é pecado de morte referido na Bíblia. Se eu for ler isso aqui, o vídeo vai ficar grande. Deixa eu ver aqui se o conteúdo vale a pena. Vale, até que vale, mas é um negócio grande. Então, eu indico a você procurar ali, Bíblia Online, certo? .com, certo? E procure ver isso aí. O que é pecado de morte é referido na Bíblia, certo? O que significa pecado para a morte na Bíblia, certo? Aqui tem uma expressão bíblica, né? Citada na primeira epístola de João. 1 João 5, 6 e 7. Deixa eu só ler esse pedaço aqui. Que gera diferentes interpretações entre os estudiosos cristãos, sendo associado principalmente à apostasia total, em parecer negar a fé de forma consciente, a rejeição contínua ao arrependimento ou a uma punição com morte física aplicada por Deus a um cristão ou a um cristão rebelde. Vou ler só isso. Então, vou mostrar a imagem aqui que eu baixei, né? E na imagem, com relação a essa questão do pecado, né? Todos nós somos pecadores, podemos nos arrepender. Hoje, amanhã, depois, todos têm o direito de arrepender. Aqui, ó. São doutrina, quem avisa amigo não cai no laço. Atenção, se o crente lesse mais a Bíblia, seria menos enganado, enganada, né? Tema, um pecado que é para a morte. 1 João 5,16, com o nome dele, mas vou ler o que está escrito aqui. Então, se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte ao qual João se refere é blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu li ali. Mas eu vou ler mais ainda o que tem aqui. Reflexão. Lendo a Bíblia com calma, sendo guiado pelo Espírito Santo, não há confusão. Temos três pecados que mostram não haver perdão. Porém, se você ler com sabedoria, verá o sentido real desses três textos. Sabedoria. Atenção. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de morte espiritual e condenação eterna imediata. Olha, vai blasfêmia contra Deus, vai reclamar Deus, xingar Deus, vai. Observação. Não esqueça que Jesus disse que os demais pecados ainda têm perdão e esperança. Menos blasfemar contra Deus. Sabe o que é blasfemar? Xingar Deus, falar mal de Deus, reclamar de Deus, porque Deus deixou você ficar naquela situação, você quis, quebrou a cara, aí reclama com Deus. Se Deus não me ama não, isso é pecado de morte, blasfêmia. Deus ama todos que se arrependem. Jesus também. Leitura 1. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 2,31, Marcos 3,29. A gente parece que não tem perdão. Leiam. 2. Não perdoar, decisão pessoal. A gente parece Mateus 6,14 e 15. Entre parênteses, ainda há esperança. 3. Apostasia, decisão pessoal. Hebreus 6, 4 a 8. Ainda há esperança na apostasia. Examine tudo para a escritura e retenha somente o que está escrito. O pulo do gato, aprenda na prática sem rolo. Eu não, sem arrudei, né? Desse rolo. Certo? O pulo do gato mostra que realmente é pular as heresias e mostrar a verdade. Eu vejo assim também pulo do gato. Ou eu estou enganado. Seja pulo do gato, parabéns. Assim como o Pinterest. Bom, bom mesmo. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Meu café está esperando. Eu vim do compromisso com a minha amiga Estela Borges. Né? Tem que trabalhar na política esse ano. Infelizmente, a situação briga. Certo? Uma política normal. Eu não quero, entendeu? Também, enquanto a vontade de Deus não me se é que não vou, não vou. Mas se você vá, Deus permitiu, eu estou trabalhando. Eu fui fazer, para ter uma reunião hoje. Vamos guardar, né? São 3 meses de trabalho. Mas não vou deixar da casa de Deus, não. Comigo é sagrado. Eu já disse a minha amiga Estela Borges. Não, foi tudo bem. Eu também quero descansar. Tá vendo aí? Pecado, pior pecado é blasfemar contra Deus. Blasfemar é reclamar. É achar ruim porque Deus deixou você cair naquela situação de erro que você quis. Principalmente a toda mulher. A toda mulher, quando bota coisa na cabeça, tem que tirar. Eu tenho na família da minha mãe. Minhas irmãs das cabeças duras. Sofreram e estão sofrendo. Na pele.
Não quiseram ouvir conselho. A gente não tem amor nem de mãe, nem de pai, nem nelas. Infelizmente foi complicada. Mas nem por isso a gente deu porque não presta, né? Pra fazer o que não devia, certo? Então, é cada um que vive essa situação, né? Essas dificuldades. Mas não é reclame de Deus quando tiver essa fé, não. As escolhas erradas vai pela emoção, não vai pela razão. Então, blasfemar contra Deus é reclamar de Deus, certo? O pecado, o pior pecado é blasfemar contra Deus, certo? Pecado mortal na sua mente, do seu coração, do seu ser, da sua alma. Esse pecado não tem perna para Deus, certo? A gente morre negando Jesus, morre fazendo mal e não se arrepende. Esse é tão condenado. Bora que eu oro aqui para que esse povo se arrependa. Eu não sou melhor que ninguém, não sou santinho, certo? Não sou pastor, nem tenho proteção de pastor. Eu aqui sou missionário nas redes sociais. Missionário não é pastor. Eu não tenho igreja para ser pastor de igreja. E você é um vencedor no mundo, não sabe ouvir, certo? Nas praias públicas, nas praias, tudo perto. Praça de Paulista, tem alguma praia perto? Pronto, também vou fazer uma praia, certo? Por aí fora, até chegar já botando Guararapes, certo? O Shopping Guararapes é a última rota, outras praias, Porto de Galinha, que eu não coloquei, né? Certo? E por aí fora eu vou fazendo. Mas é isso, meus amigos, minha amiga, certo? É, perdão, todos nós temos direito a perdão de Deus. Agora, pecado para a morte, meu amigo, morte de alma, é blasfêmia contra Deus, reclamar de Deus, não reclame de Deus, não. Certo? Você procurou, você achou, a sua. Vai pela cabeça dos outros, pela metade dos outros, pelo porro do mundo, aí acaba se quebrando. Eu vi muita gente se arrepender, ou porque eu saí da igreja, porque eu fiz isso. Né? Mas não poderei não. Agora eu digo aqui de coração, eu nunca blasfemei contra Deus. E até hoje também estou na dor. Mas eu estou correndo atrás de dias melhores. Ajuda a minha irmã aqui, né? Tanto me ajuda, eu reconheço que me ajuda. Se eu não ficar sem rico, a primeira pessoa que vai ajudar é a minha irmã. Essa sofrida aqui. Depois a mim. E meu amigo José do Norte, está lá precisando de ajuda, certo? E as pessoas deixar se eu ajudar e valesse a pena ajudar. Então é isso, certo? Pecado que traz a morte, e morte da alma é blasfêmia contra Deus. Mas vocês ouviram o que eu li, né? Porque realmente a verdade é uma só, certo? Ninguém vai sair impune, certo? Todos vão prestar conta. Não tem esse melhor, esse menos pior, não tem mais melhor nem mais pior, certo? A verdade é uma só. Se o pecado traz a morte, então, certo? A gente tem que procurar. A gente vai morrer um dia, eu, você, todos nós vamos morrer um dia. Vai morrer para o inferno ou morrer para o céu? Todos querem ir para o céu, né? Mas o pecado de morte, referindo na Bíblia, eu expliquei, né? Pecado que é pecado para a morte. Esse é o título do vídeo. A minha MZL, eu estou vendo que vai custar uns R$ 500, um pouquinho mais. Eu já sei onde comprar prancha. Tem que ir lá no rapaz, lá no Serra em Roda de Fogo aqui em Recife, que tem resto de metalão, pode até fazer mais barato do que eu comprar metalão. O metalão tem que pagar 9 metros, R$ 45. Ainda tem que cortar por parte. Cada parte é R$ 3. Assim, bora R$ 70. Se ele fizer a mesa de metalão no máximo 250, ainda dá para mim. Porque a prancha é mais 250. Eu vou ter que lixar, pintar, nada deixar ela pintadinha. Vai quase R$ 60. Eu preciso de celular. A ligação. Preciso de um potente celular gamer, né, para fazer vídeo. Ou então um kit de YouTube profissional. Filmadora 4K com tudo. Baterias reservas. Cartão de memória reserva e iluminação. Para melhor qualidade do vídeo. Minha mesinha é tudo certo que eu preciso. Preciso multifuncional, já de tinta. Preciso de uma cafeteria, aquela café, né? Café gourmet, né? A maquinazinha tá aqui. Vou colocar a logo aqui do é, café, canafé com, não, café com Félix, certo? Tem a participação, eu vou colocar a mensagem saber ouvir mundial, eu botei junto, né? Abaixo a frase, né? Inspirado nas mensagens que eu falei, né? Certo? Eu vou fazer café com Félix pegando algumas abordagens, onde pessoas que eu quiser convidar para o irmão da igreja, algum amigo, certo? Ou aqui em outro lugar.
Não tenho pressa, mas eu quero melhorar esse trabalho. Estou pensando no banner oficial, a camisa oficial, vai se bater R$ 300. Se eu for fazer no meu bolso e aparecer dinheiro, certo? E aqui meu trabalho é isso. Eu sou líder espiritual, certo? Sou evangelizador, quero ir para o mundo evangelizar. E sou missionário nas redes sociais, certo? Vou até inchar aqui, ó. Eita, tem que passar um negócio aqui para poder desinchar, certo? Mas eu tô aqui para trabalhar a obra, certo? Eu tô evangelizando, estou dependendo de ajuda, apoio e parceria para poder tocar esse projeto, dar continuidade a ele. Porque quem faz para Deus com perfeição, né? Deus levanta empresa para me ajudar. Eu tô vendo hoje, mas depois chega a ajuda. Agradeço, boa noite também, se Deus quiser, né? E lembre-se, Jesus está voltando. Não quer na real criar vergonha na cara, voltar para casa de Deus quando você está podendo respirar, está podendo viver. Se você morrer hoje fora da casa de Deus e em erro, Jesus vai te barrar no portão do céu. Ah, você aqui não é canal, desce. E vai atender Deus. Você rejeitou ele, você rejeitou a mal próxima, sai da igreja como o povo da igreja, disciplinada, deixando por embaixo do tapete, racha, ranço, mágoa, ódio, ressentimento. Você na igreja só provocou problema, intriga, percepção de pessoas, percepção da palavra de Deus, já achava que sabia mais do que o pastor, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem noção, uma pessoa imatura. Então, você mudar isso em você, enquanto você ainda está respirando, certo? Lembre-se que blasfêmia contra Deus é agir assim, assim também. Agir assim também errado é ser blasfemador, blasfemadora. Você da casa de Deus deixando a desejar de você. Certo? Não fique de igreja, feito macaco de galho em galho, não, porque isso não vai resolver nada. Não vai apagar seus pecados, suas falhas, seus erros, suas mentiras, suas culpas, suas missões, seu ranço, sua maldade, seu ressentimento, sua acepção da palavra de Deus, acepção do povo da igreja. Ah, eu gosto de um, não gosto de outro, um, não suporta o outro. Ore porque eu quiser, não. Você tem que orar por todo mundo que precisa de oração. Até seu inimigo, que você nem conhece. Tem que ter inimizade todo mundo. É amigo meu, amigo de outro, inimigo de outras. Cuidado que Jesus está voltando e você pode ficar aqui embaixo. Ninguém quer ficar aqui embaixo, todo mundo quer ir pro céu. Ninguém se arrasta pro céu? Eu não sei. Estou falando a minha parte aqui. Ah, tem certeza da salvação? Tenho certeza que eu estou aqui para evangelizar. Quem vai ser salvo são o que eu faço, a obra que eu faço para Deus. Se você tem uma maneira de pensar assim, eu vejo que estou errado, aí eu tenho que me consertar. Mas eu sinto que sou salvo. Eu sou escolhido para fazer esse trabalho. Todo mundo diz, tu é escolhido mesmo. Tem que olhar assim, na igreja, você tem ouvido, pastor Novato mesmo, ele vê assim. É uma luta diária. Meu amigo Rota Lima é outro escolhido, vai ajudar, vai fazer um aconselhamento. Meu Rota Lima, vou comprar vocês. Quando você fica para mesinha, ajeitar dentro, não, eu vou até evangelizar. Vá, meu amigo, Deus quer te abençoar muito. Uma varoa, não quer ter também filhos, né? Negócio próprio, não se preocupar com dinheiro. A gente se preocupa com dinheiro, porque a situação, né? A gente sabe como corre de dia a dia. Mas Deus proverá. Obrigado por sua boa noite e até mais se Deus quiser.